Tive que até desligar a luz hoje, que é a gripe que eu peguei, tá? Assim, eu tô indo dormir. Daqui a pouco são 9 horas da noite aqui, pra vocês terem noção. Gente, queria falar hoje sobre fidelidade e retenção. Não é a fidelidade que vocês estão pensando entre marido, mulher e parceiros e tal. É fidelidade mais e retenção no trabalho. Eu tenho lido muito sobre isso, porque o mercado de trabalho tá mudando muito aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, né? E deu maior repercussão aquele post que eu botei, queria que existisse um escritório assim, né? Será que existe? Perguntaram se eu voltaria para advocacia. Eu falei, se tivesse um ambiente assim, acho que não existe. E aquilo, várias pessoas começaram a me mandar várias perguntas e comentários e falando, eu conheço um ambiente assim, ou o meu escritório é assim. Então gerou uma repercussão. Uma das coisas que eu senti muito quando eu cheguei e comecei a trabalhar aqui foi que eu já estava adaptada a uma coisa mais futurista, até tá? Uma coisa mais para frentex do que era o ambiente de trabalho aqui. E é muito irônico isso, porque eu estava com uma coisa mais adaptada a um ambiente mais moderno no Brasil do que nos Estados Unidos, né? Aqui geralmente as coisas são muito mais... não avançadas, mas mais adaptadas, vamos dizer, do que no Brasil. Só que na minha indústria, nessa seguradora específica que eu trabalhava, eu acho que eles estavam mais na frente nesse sentido do que aqui. Por quê? O que eu tô querendo dizer com isso, tá? Bem prático. Hoje, para uma empresa, a pior coisa que existe é ter uma taxa de retenção muito baixa. Tem um turnover, que eles falam, tá? O termo é turnover. Até no Brasil é usado o mesmo termo em inglês, então não sei nem se existe uma expressão dessa em português, porque sempre onde eu estive foi usado turnover mesmo. E o que é o turnover? É a quantidade de gente que entra na empresa e a quantidade de gente que sai. Aliás, a gente pode até usar esse termo aqui pro Instagram, né? Que a gente tem um turnover, isso é pra ver se a gente tem um turnover alto ou pouco. E isso também é muito curioso de observar, que depende de onde os seguidores vieram. Então, por exemplo, se eu pego e alguém me menciona ou fala de mim, mas o público dessa pessoa é mais teen, vamos dizer, é mais adolescente, né? Como aconteceu exatamente isso com uma Amanda Starving, quando eu fiz live com ela. O público dela é muito diferente do meu. O público dela é de uma menina, talvez uma faixa etária bem mais nova. As pessoas que querem ver maquiagem de carnaval, ela fala muito isso. Ela fala sobre a aceitação do corpo, empoderamento feminino, mas mais nesse lado assim da maquiagem, carnaval, glitter e maneiras de se expressar se vestindo. E não tem absolutamente nada a ver com o que eu falo no Instagram. Então o turnover disso, das pessoas que me seguiram por causa dela, foi gigante. Foi um bando de gente que saiu porque os assuntos não conversavam. Já com a Nilma, já foi exatamente o contrário. Com a Isha Flávia Carvalho também. Então tem muito isso ligado ao turnover. Agora, o turnover em empresas, o que acontece? São quando uma pessoa entra, né, na empresa e fica pouco tempo, ou tem muita gente saindo toda hora da empresa por não aguentar a cultura da empresa. De quem é a culpa, gente? Poucas vezes a culpa é dos benefícios, do salário baixo ou várias outras coisas. Geralmente a culpa é das pessoas, é do ambiente às vezes insuportável que é de lidar naquela empresa. Então, essas matérias que eu estava lendo estavam falando muito sobre isso, que a culpa geralmente é do chefe direto, né? Do gerente direto, ou das pessoas que a pessoa convive direto. É uma das causas assim, principais de vários empregados deixarem os seus trabalhos. E para uma empresa, e você, se você está querendo empreender ou fazendo alguma coisa aqui, eventualmente você vai precisar de ajuda para qualquer coisa que você esteja fazendo, a gente tem que tomar muito cuidado que na advocacia eles entendem isso ainda menos, eu acho, que ter um turnover alto, ter assim um funcionário que não tá ali fidelizado com você, que a qualquer hora tá cagando pro trabalho dele, a qualquer hora ele vai sair, isso te traz muitas perdas financeiras mesmo, porque toda pessoa nova que entrar, você tem que treinar, moldar ela do seu jeito. A maioria de vocês, eu não sei se vocês já tiveram cachorro. Cachorro, eu lembro muito bem da Azul, que eu tinha uma cachorrinha, né? Ela faleceu, infelizmente, em 2016. O pior ano da minha vida, como eu falei pra vocês. Foi final de 2015 até o meio de 2016.
Cara, a Zuka, quando chegou na minha casa, quando chega qualquer cachorrinho pequeno que chega, você tem que treinar o cachorrinho a fazer estilo, dar certo, você molda ela toda a seu estilo de vida. Se você é uma pessoa que trabalha cedo e chega em casa à tarde, a cachorra geralmente vai dormir durante o dia, ela se adapta. É que nem o funcionário. O funcionário, você vai moldando ele para ele ficar de acordo com o seu ritmo, com a sua equipe, com tudo. E se isso você não consegue reter ninguém, porque você é um ser insuportável, o reizinho Game of Thrones que eu falo, você sempre vai perder esse período inicial que você está tentando mudar a pessoa. Você consegue fazer tudo direitinho, a roda tá girando perfeitamente, aí sai, aí entra outro. Então, assim, esse negócio da cultura da empresa, e eu tô falando empresa, mas pode ser 2 pessoas, tá? Pode ser uma pessoa que trabalha na sua casa até. Esse negócio da cultura e a maneira que você trata as pessoas é mais importante do que, assim, eu diria quase tudo, praticamente tudo, do que o trabalho em si, do que um produto, é como as pessoas se sentem e querem brigar por aquilo ali. E eu vi que essa cultura japonesa que foi inserida, né, em mim lá no Brasil, tinha muito negócio de assim, não, a gente quer ganhar, é agência contra agência, a gente é melhor, a gente vai se classificar para convenção. Tinha uma coisa que parecia uma gincana, e isso fazia a gente produzir muito mais. E aqui nos Estados Unidos era todo mundo olhando assim, tipo, aqui em Nova York, né, tipo, cara, que doideira, oi, foda-se o outro. Não tinha menor senso de comunidade. O turnover era uma coisa, e eles falavam assim pra mim, isso que eu acho a maior loucura. Eu falava, cara, mas qual que é o turnover de vocês, né? Mas tem muita gente que sai, né? Não sei o quê. Tem alguém que tá mais... Cara, não tinha ninguém na minha agência que tava mais de 6 meses. Pra vocês terem noção. 6 meses, assim, dos novatos, eu quero dizer. Tinha uns caras que estavam lá há 10 anos, há 15 anos, mas eram muito poucos. E o turnover, assim, por ano era muito alto. Era tipo assim, sei lá, 70%. Um absurdo. E eu falei, cara, mas esse turnover... Não, a indústria aqui nos Estados Unidos é assim. A indústria pra seguro... tem uma rotatividade muito grande. Então, as pessoas já assumem isso como o verdadeiro, como o normal, e elas não querem implementar ações e atitudes para reter, né, mais as pessoas, os funcionários fiéis com ele, que é uma pena, porque você vê que isso existe em outro canto do mundo, como no Brasil, nessa empresa específica que eu trabalhei, e os caras só, tipo, já aceitam aquilo como a máxima, que é uma coisa que não dá certo. Então, assim, não aceitam, por mais que vocês veem que numa indústria algo é muito, muito difícil. Por exemplo, falam pra vocês, não existe vender um bolo a R$1.000. Não existe. Um bolo custa, tô dando aqui o exemplo da minha cabeça, tá? Um bolo custa R$200. Ninguém nunca vai comprar um bolo de R$1.000. Isso é ridículo. Um bolo só com brigadeiro, quando você... Cara, não existe, não, ninguém vai comprar. Aí vem... É sempre assim, aí vem alguém tipo Stefano Sucre, ou sei lá, nem sei se eu tô falando o nome dele certo, Isabela Suplicy, ou sei lá, alguém um dia faz um bolo de brigadeiro que custa R$1.000, certo? E aí as pessoas compram. Então assim, não pensem que só porque tudo aquilo ali tá funcionando de uma certa maneira, ou aquilo ali é a média e aquilo ali sempre foi assim, que isso não pode ser quebrado, tá? Isso pode sim, pode ser quebrado por você, basta você, né, acreditar. Hoje eu tava conversando com meu pai, até que era aniversário dele, né? Meu pai é executivo também de uma empresa em São Paulo, e eu tava falando, pai, é muito sinistro, né, que, assim, a gente tava conversando sobre o otimismo e sobre trabalho, milhares de coisas, e ele falou, cara, a coisa mais importante, você vai ler isso no livro do Warren Buffett, você vai ler isso no livro, cara, do Napoleon Hill, você vai ler isso em todos os livros de quem é gente grande, né, ele tava me contando de uma palestra que ele viu do Jorge Paulo Lemann, e falou, cara, todos os caras, assim... Não existe a hipótese, tipo, ai, não, eu vou fazer isso, mas e se der errado? E se lá na frente, isso não sei o que? Não, os caras vão fazendo. Se der errado, e já falam, cara, eu vou vencer, vai dar certo. A mentalidade é que o negócio vai dar certo. Não é, tipo, já pensando nos problemas que vão acontecer no meio, entendeu? Eu acho, sim, que você tem que se prevenir. Eu tenho uma data muito importante, eu tenho uma coisa que eu tô fazendo muito importante agora no início de dezembro, e eu tô, cara, assim... sabe, pulindo as minhas armas, me preparando. É óbvio, eu sou advogada, vocês me conhecem, então é óbvio que tudo que eu vou fazer que é muito importante pra mim, eu vou me preparar muito bem, mas eu vou me preparar muito bem pra evitar, lógico, erro, pra fazer um bom trabalho, mas eu não vou deixar, é aí que tá a diferença, que muita gente não peca nesse sentido. Eu não vou deixar de executar porque eu tô esperando o pior, ou porque é o pior momento, porque eu não sei o que, não, vamos embora e vamos, né,
já ter a esperança de que o negócio vai dar mega certo. Então, gente, se vocês têm, né, alguma equipe, funcionário, tudo, foquem muito, muito, muito nisso. A maneira que vocês tratam as pessoas é muito importante. E também cliente, né? Eu tava até com a Mariana falando aqui, às vezes eu acho que a gente passa umas injustiças, às vezes a gente se irrita, às vezes a gente quer mesmo demitir o cliente. Óbvio que existem limites, é óbvio que isso é uma coisa assim surreal, existem limites. Agora já aconteceu comigo, cara, de eu falar assim, cara, por que essa pessoa tá falando assim comigo? Eu tenho uma urgência, eu preciso resolver um negócio, eu tô pedindo um negócio ali que, sei lá, uma coisa muito simples, vamos dizer, mas que eu preciso, que é importante, e a pessoa tá, tipo, me dando forinha, eu sou cliente, entendeu? Então, assim, o cliente sempre tem razão, eu concordo com essa máxima, mas, né, com uma vírgula, existem limites, tá? É óbvio que o cliente não tem sempre razão se ele deu uma porrada na sua cara. Óbvio que o cliente não tem sempre razão se ele quebrou o seu restaurante inteiro. É óbvio que existem limites, mas no geral, a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo quando a gente tem razão e o cliente não tem, de a gente manter a nossa postura profissional, entendeu? E eu já tive uma situação, nunca vou me esquecer, de uma cliente minha que tava assim, ela tava passando por muitos problemas, muitos, e ela fez uma sacanagem comigo, assim, total. Fez uma sacanagem muito grande. Falou de um jeito que não deveria comigo, começou a colocar a culpa de umas coisas que não tinha nada a ver com o meu trabalho com ela. E eu só falei assim, olha, eu vi que isso aconteceu tal com você, eu mudei de assunto. Eu falei, tá tudo bem, você quer conversar? Aí a pessoa falou, não quero. Aí começou a me contar lá várias outras coisas que aconteceram. Eu falei assim, entendi. Falei, agora eu entendi que você tá assim. Ela, eu tô muito nervosa. Eu falei, pois é, cara, você não vai resolver nada estando nervosa assim. Não adianta você focar nisso agora. Vai descansar, vai dormir, vai ver um filme, vai comer um chocolate. Depois a gente vê isso, não tem problema. Amanhã é um novo dia. E só falei isso, entendeu? E a pessoa assim, me amou por isso. Uma coisa tão simples, entendeu? Imagina se eu falasse, não, você não pode falar assim comigo, porque você não sei o quê, porque você não sei o quê. As pessoas têm problemas, as pessoas ficam nervosas. Às vezes o jeito que elas falam, elas estão falando nervosas de uma situação, não é nem com a gente necessariamente. Então a gente tem que ter um filtro disso, né? E também sempre pensar no lado do outro, cara. Eu tive assim, eu tô muito ferrada, gente. Eu tô doente, nunca é coincidência quando eu tô doente, nunca. Eu tô doente porque tudo resolveu acontecer na minha vida em uma semana. E assim, tem 1000 coisas acontecendo no Brasil, tem 1000 coisas do meu dinheiro vindo pra cá envolvido, estresse, papelada, imposto, contador daqui, contador de lá. Eu não sou cidadã americana ainda, eu não sei como é que é, se, né, eu pago um imposto aqui já dessa renda ou não, ou deixo, enfim, só confusão atrás de confusão. Exame médico que eu tenho que fazer, umas coisas assim, umas doideiras aí que surgiram pro final do ano, e não é por isso que eu vou, enfim, agora também perder a cabeça, perder a linha com outras pessoas. Mas, por outro lado, também, as pessoas têm que entender, assim, tem vezes que me mandam umas perguntas, quando eu não respondo, tem duas hipóteses, ou realmente eu não vi, né, eu abri sem querer, no metrô não consegui responder e tudo. Agora tem outras perguntas que eu falo, cara, desculpa, isso eu não vou nem responder. Tipo, se invadiu o meu espaço pessoal, ou se invadiu algum quesito muito sem noção, e eu fico assim, muito sem paciência, ou vou mandar um coração, ou eu não vou responder, né? Porque, cara, as pessoas nunca pensam, e tem pessoas que têm essa dificuldade, elas nunca pensam o que está acontecendo do outro lado, né? Não estou falando do outro lado da tela, no meu caso, não, porque eu sou aqui uma pessoa que a maioria de vocês nem conhece, mas a pessoa do lado de vocês, e elas exigem, parece que o mundo inteiro está acontecendo em volta e respondendo aquela questão e aquela situação ali dela, ela não imagina, né? O que está por trás. Mas enfim, é isso. Vocês têm alguém, pensem muito bem no ambiente de trabalho, isso é muito, muito importante. E no ambiente de trabalho, se você está lidando diretamente com o cliente, é muito importante que a sua paciência seja muito folgada. Uma corda bem longa, entendeu? Mas bem longa. É óbvio, se o limite for completamente surreal, a pessoa se excedeu com você vai colocar no lugar. Agora, esse limite tem que ser bem longe. Eu tive também, recentemente até, tá? Uma pessoa que eu tinha odiado no passado, isso há muitos anos atrás, 10 anos atrás, como cliente, odiado. Falar, caraca, essa pessoa, gente louca, eu nunca vou trabalhar com essa pessoa, não sei o que, tá. Só que eu fui tão educada, mas tão educada, eu contornei a situação
eu acho, né, tão bem, que a pessoa nem reparou que eu tava irritada. Não distratei, não falei nada, eu só falei assim, ai, cara, vai passar, essa reunião vai acabar daqui a 5 minutos, não sei o que e tal. Que essa pessoa, depois de 10 anos, ressurgiu. É outra pessoa completamente diferente, muito mais madura, muito mais... Enfim, milhares de coisas aconteceram e hoje tem outra situação na minha vida, entendeu? Então, assim, também pode ocorrer isso. Então, tomem cuidado, tá? Eu já errei muito nesse quesito que vocês sabem que eu pago pra não me estressar, meu limite é muito alto, mas se eu me estresso, ferrou. E, assim, várias vezes depois, eu comecei a rever isso e eu me arrependo. Então, né, eu preciso falar isso pra vocês, né? Porque se a gente não fala, a gente fica aqui só falando de vitória e não fala de coisas que a gente fez errado, eu acho que fica um pouco sem sentido, né? Eu sei que tem gente que faz isso, mas eu acho que fica um pouco sem sentido. Mas enfim, é isso. Eu vou tentar agora dar uma descansada e me recuperar pra amanhã, porque vocês estão vendo como é que eu tô, né? Então, parece até que eu chorei o dia inteiro, mas não é gripe mesmo. Um beijo e até amanhã.